O meu nome é Lucas Cardoso, sou economista aqui na BB Asset e hoje a gente começa mais um Visão Macro semanal, onde você tem diversos conteúdos tanto do mercado global quanto de Brasil. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, porque com certeza teremos muita informação, não só hoje, mas nas próximas semanas também. Bom, em relação ao ambiente global, na semana passada ela foi marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e corte de juros ao redor do mundo. Especificamente em relação à economia americana, em novembro a inflação ao consumidor avançou cerca de 0,3%, tanto o dado cheio quanto o núcleo, bem em linha com o que a gente esperava. O detalhamento mostrou a aceleração dos preços de bens e redução nos serviços puxado pela desaceleração do grupo de aluguel. Com isso, a variação interanual da inflação ela subiu de 2,6% para 2,7%, ainda acima da meta de inflação, que é de 2% lá nos Estados Unidos. Em relação aos bancos centrais, na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, reduziu pela quarta vez consecutiva no ano a taxa de juros em 25 pontos, levando a taxa básica para 3%. Apesar dessa decisão ter sido unânime, a presidente do Banco Central, a Christine Lagarde, ela informou que foi discutida a possibilidade de um corte de juros mais intenso, de 50 pontos. Assim, mantemos a projeção de que os juros na zona do euro chegará a 2% ao longo do ano que vem. Por fim, vale pontuar que na semana passada, a Suíça chamou atenção ao realizar o maior corte de juros em uma década, reduzindo a taxa básica em 50 pontos. Além disso, o Banco Central do Canadá também reduziu os juros em 50 pontos, mas esse sinalizou que irá reduzir o ritmo de corte de juros à frente. Bom, pessoal, para concluir o global, acho que um ponto bastante importante da semana passada, que nós observamos aqui, foi a intensidade da volatilidade nos preços do petróleo ao longo da semana, principalmente devido às incertezas no Oriente Médio impulsionadas pelos eventos na Síria. Bom, vindo aqui para o Brasil, acho que é importante a gente falar que a semana passada foi bastante relevante. Nós tivemos diversos indicadores divulgados de atividade econômica, inflação e a decisão do Copom. Em relação à atividade econômica, os indicadores divulgados seguiram mostrando um crescimento bastante satisfatório. As vendas no varejo indicaram que o crescimento do comércio continuou forte em outubro, ao avançar 0,4%. Das 8 atividades aqui que nós acompanhamos, 6 tiveram crescimento no mês. E o principal destaque positivo foram as vendas de móveis e eletrodomésticos, que subiram cerca de 7,5%. Além disso, o setor de serviços surpreendeu positivamente ao avançar 1,1%. Nesse caso, a surpresa positiva se concentrou no setor de transporte aéreo. Bom, saindo da atividade, falando um pouco de inflação aqui, o IPCA, na semana passada, mostrou um avanço de 0,39% em novembro, acima do consenso e também do esperado por nós, que era algo na casa de 0,37%. Com isso, o acumulado em 12 meses subiu para 4,87%. Importante destacar que o detalhamento mostrou queda no preço de energia elétrica, devido à revisão da bandeira tarifária, mas foi mais que compensada pela alta nos preços de passagens aéreas, que subiu mais de 22% nessa leitura, e também os preços de proteína que avançaram. Por fim, os núcleos de inflação nessa leitura se mostraram mais pressionados, sobretudo no setor de serviços. E para encerrar com todos esses dados, na semana passada a gente também teve a decisão do Comitê de Política Monetária, do Banco Central do Brasil. Em decisão unânime, o Banco Central decidiu por subir os juros em 100 pontos base. E ele aumentou a Selic de 11,25 para 12,25. Importante falar que o BC manteve o balanço de risco deles assimétrico para cima e destacou também que o ambiente externo permaneceu desafiador, principalmente pela conjuntura nos Estados Unidos. Além disso, o Banco Central informou no comunicado que se o cenário se comportar de acordo com o esperado por ele, possivelmente haverá ajuste na taxa de juros em 100 pontos nas próximas 2 reuniões. Ou seja, o Banco Central ele voltou a utilizar o guidance como uma ferramenta de política monetária. Então esses foram os principais pontos que a gente observou na semana passada. Agora, trazendo um pouco da agenda dessa semana para vocês, eu vou falar um pouquinho do que a gente está vendo dos principais dados econômicos a serem divulgados no ambiente global. A semana deve ser marcada por decisões dos bancos centrais
ao redor do mundo. Começando pelos Estados Unidos, já na quarta-feira, a gente deve ter a decisão do Fed e esperamos que o Banco Central americano corte os juros em 25 pontos. Apesar disso, ele deve endurecer o discurso na margem, mostrando já algum desconforto com os dados de inflação mais pressionados que o esperado. Possivelmente, o comitê seguirá com uma abordagem altamente dependente de dados, porém, destacará que a atividade está mais forte do que o esperado e o desemprego mais baixo do que o previsto. Nessa reunião, será divulgada as famosas novas projeções econômicas, que deverão mostrar menos corte de juros para 2025 do que o previsto na última projeção em setembro. Vale destacar também que nos Estados Unidos será divulgado na sexta-feira o índice de inflação chamado PCE. Esse é o índice preferido do Banco Central americano. E para este indicador, nós esperamos que a inflação ela fique em torno de 0,2%, tanto para o dado cheio quanto também para o núcleo. Bom, passando para outras regiões do mundo, é importante a gente falar que essa semana a gente vai ter decisão do Banco Central inglês, o BOE, na quinta-feira. Nós aqui, do time da BB Asset, projetamos uma manutenção da taxa de juros em 4,75%. O porquê disso? Quando a gente analisa os discursos dos principais membros do Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, o BOE, eles apontam para uma abordagem gradual de flexibilização da política monetária e os dados recentes eles têm sido mais mistos. A atividade está mais fraca, por outro lado, o crescimento salarial e a inflação elas estão mais firmes. Tá? Bom, um outro Banco Central que também vai decidir juros essa semana, na quinta-feira, é o BOJ, o Banco Central Japonês. Nós aqui da BB Asset projetamos a manutenção da taxa de juros nessa reunião, porque a atividade ainda está frágil, o PIB está crescendo ali próximo a apenas 1% e o núcleo de inflação ainda está muito próximo da meta de 2%. O presidente do Banco Central japonês, o Ueda, ele já deu várias declarações de que não está com muita pressa para retomar a normalização da política monetária. Então, a gente percebe que essa semana vai ser uma semana bastante importante no ambiente global, principalmente quando a gente olha para as decisões dos bancos centrais ao redor do mundo. Bom, vindo aqui para o Brasil, se a semana passada foi importante, essa semana também não é menos importante, tá? Na terça-feira agora, a gente vai ter a divulgação da ata da reunião do Copom da semana passada, né? E o Banco Central possivelmente ele vai detalhar melhor o porquê da sua postura ali de subir os juros em 100 pontos percentuais. Além disso, possivelmente ele vai explicar o porquê que ele retirou o termo unanimidade no parágrafo que descreve a decisão. Vale a pena a gente prestar atenção também na visão do Banco Central sobre o trecho em que ele citou a materialização de riscos negativos do seu cenário. Além disso, na quinta-feira, a gente vai ter a divulgação do relatório trimestral de inflação, o famoso RTI. Esse documento deverá trazer maiores detalhes sobre a visão do Banco Central sobre a economia e sobre o quadro inflacionário. Além disso, possivelmente essa semana, a gente também vai ter a divulgação da criação de empregos formais no Brasil, o CAGED. Possivelmente, o que a gente vai ver é um CAGED positivo, a nossa estimativa é ao redor de 130 mil postos de trabalho criados no Brasil, muito por conta da atividade econômica que continua robusta. Como eu falei lá nos dados da semana passada, a gente viu tanto o setor de serviços quanto as vendas no varejo ainda relativamente robusto. Por fim, muito obrigado a vocês. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e dê o seu like. Muitíssimo obrigado.